Boa tarde, tudo bem com vocês? A nossa aula agora é de português, tá? E nós vamos fazer essa atividade aqui, tá bom? São 3 folhas, essa e essa aqui, tá bom? Aí na folha da atividade tem 2 erros, tá? Vocês vão arrumar aí. Tá escrito atividade de matemática e essa atividade é de português, tá? E aí na data tá o 09, não é 09, né? Não é mais o mês 9, é o mês 10. Então vocês vão tirar o número 9 aí, tá? Vocês vão riscar o número 9 e vão colocar o número 1 aí na frente do 0, para virar o 10, tá bom? Então vamos lá, ó. Usando o marcador, leia o texto. Vocês vão ler esse texto que tá aí na atividade de vocês, tá? A tia Regina escreveu o texto aqui no quadro também. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Podem ler com bastante atenção. Leram? Muito bem! Agora nós vamos ler juntos. Árvore querida, uma mangueira nasceu e cresceu lá no meu pomar. Na sua sombra, gosto de brincar, descansar e até estudar. Uma corda foi colocada num de seus galhos e serve de balanço para a garotada brincar. Vou sempre protegê-la, árvore amiga. Número 1. Copie todas as palavras que estão em negrito. As palavras que estão em negrito são essas palavras que a tia Regina grifou, tá? Eu grifei de vermelho para vocês diferenciarem. Então, essas palavras que estão grifadas de vermelho são as palavras em negrito, tá? São as palavras que estão em negrito na atividade de vocês. Então, quais são as palavras? Árvore, vocês vão copiar aí, tá? Querida, mangueira, cresceu, pomar, sombra, brincar, descansar, estudar, corda, serve, para, garotada, brincar, sempre, protegê-la e árvore, né? Aqui repetiu, não precisa escrever árvore 2 vezes não, tá? A tia Regina grifou 2 vezes, mas não precisa escrever 2 vezes, tá bom? Número 2, o R e seus segredinhos. Então, tem aí algumas palavras com a letrinha R. Rato, rola, rua, Rita e rede. Aí, nessas palavras, o R está no início das palavras. Quando o R está no início das palavras, ele tem o som forte, né? Que é esse som aqui, ó, que arranha a garganta. Esse é o som forte, porque o R tem 2 sonzinhos. Ele tem o som forte, que é esse sonzinho que a tia Regina mostrou pra vocês, né? Que arranha a garganta, ó. E ele tem o som brando, né? Que
um som mais fraco, que é esse aqui, ó. Tá bom? Deu para entender? Então, a letrinha R tem 2 sons, tá? Agora, olha aí, ó. Observem as palavras. Árvore, serve, corda, circo e curso. Nessas palavras aí, o R aparece antes da consoante. Ele aparece antes de uma consoante. Na palavra corda, ele também aparece antes da consoante. Olha aqui, ó. Antes da consoante, olha aqui a consoante. Na palavra circo, o R também aparece antes da consoante. Olha aqui a consoante, ó. E na palavra curso, o R também aparece aqui antes da consoante. Olha aqui, ó. Antes dessa consoante aqui, né? Que é a consoante S. Quando o R aparece antes da consoante, ele também tem um sonzinho forte, tá? Que é esse sonzinho, ó. Tá? Então, ó, quando o R está no início das palavras e quando ele está antes da consoante, ele tem o sonzinho forte, o som do R forte, tá? Que é aquele sonzinho que arranha a garganta, tá bom? Aqui, ó, nessas palavras apareceram as sílabas ar, or, ir, ur, né? Então, olha aqui, ó, na ordem, como que fica essas sílabas na ordem? Ar, ir, or, ur. Tá bom, turminha? Muito bem. Agora, observem essas palavras que a tia Regina vai ler. Mangueira. De novo, ó. Mangueira. Garotada. Garotada. Querida. Carreta. Coruja. Observaram? Muito bem. Nessas palavras aí, o R aparece entre vogais, ele aparece no meio das vogais. Então, quando ele aparece aí no meio das vogais, ele tem o som brando, o som fraco, que é aquele sonzinho que treme a língua. Ó, esse sonzinho é o som brando. Então, esse som é quando o R está no meio de duas vogais, tá? Observem aqui, ó, a palavra mangueira. O R aqui tá no meio da vogal I e da vogal A. Por isso que ele tem o som brando. Ra. Mangueira. Tá? Agora vocês vão observar a palavra garotada. Tá? Aqui, ó. Garotada. O R aqui também está no meio de duas vogais. Então, ele tem o som brando, que é esse sonzinho, ó. Garotada. Tá bom, turminha? E tem outras palavras aí também, né? Querida, carreta e coruja. Nessas palavras, o R também está no meio de duas vogais. Por isso que ele tem esse sonzinho brando, esse sonzinho que treme a língua. Agora, observem essas outras palavras que eu vou ler. Carro, arrasou, arrisca, arruda, carreta. E não tem mais, são só essas que estão escritas aí, né? Carro, arrasou, arrisca, arruda e carreta. Quando o R está entre vogais,
e ele precisa ter o som forte, são 2 R's. Nós devemos colocar 2 R's, como por exemplo, na palavra carro. Olha aqui, ó. Carro. O R aqui está no meio de 2 vogais, só que nessa palavra, o R precisa ter o som forte. Então, para ele ter o som forte, essa palavra tem que ser com 2 R's. Essa palavra tem que ter 2 R's para ter o som forte, porque senão, olha aqui, ó, sabe o que que vira? Se eu tirar um R aqui, ó, vira carro, porque o R vai ficar no meio de 2 vogais, então ele vai ter o sonzinho brando. É esse sonzinho, ó. Então aí vira carro. Então aqui o R precisa ter o som forte. Para ele ter o som forte no meio de 2 vogais, tem que ter 2 R's. Como por exemplo na palavra carro, na palavra arrasou. Olha aqui, ó. Arrasou. O R aqui está no meio de 2 vogais, olha aqui, ó. Só que se não tiver 2 R's, vira arrasou. Arrasou. E não é essa palavra, é a palavra arrasou. O R tem que ter o som forte nessa palavra. Para ele ter o som forte, tem que ter 2 R's, tá? Porque aqui, ó, tem as vogais. Se não tiver 2 R's, ele vai ficar com um sonzinho brando. Aquele sonzinho que treme a língua, tá bom? Agora, ó, observem as outras palavras que eu vou ler. Prestem atenção. Pomar, dor, dormir, temer, Arthur. O R aí está no final das palavras. Então, quando o R está no final das palavras, ele também tem um som forte, tá? Que é aquele sonzinho que arranha a garganta. Então, ó, pomar, olha aqui a palavra pomar. O R está no final, não está? Então é o som forte, é aquele sonzinho que arranha a garganta. Estudar, ele também está no final, né? Aquele sonzinho que arranha a garganta, tá bom? Dor, dormir, temer e Arthur, tá? São palavras que tem o R no final e tem o sonzinho forte. O R nessas palavras tem um som forte, tá bom, turminha? Agora olha aí, ó, palavras com encontro consonantal, formado com R. Então essas palavras aí, que vocês vão ver daqui a pouquinho, são palavras com encontro consonantal, tá? O que é encontro consonantal? O nome já fala, não já? É o encontro de 2 consoantes, tá? Encontro consonantal é o encontro de 2 consoantes, tá bom, turminha? Como, por exemplo, na palavra Brasil. Vou escrever aqui embaixo, ó. Brasil. Olha aqui, ó. Na palavra Brasil tem um encontro consonantal, que é o encontro de 2 consoantes, ó. A consoante B e a consoante R, tá? Então aqui teve um encontro consonantal, tá? Tem outra palavra aqui também, ó, que é a palavra breve. Breve. Na palavra breve também houve um encontro consonantal. Olha aqui, ó, que é o encontro da consoante B com a consoante R. Isso mesmo. Quando tem esse encontro consonantal, o R tem um sonzinho brando, tá? Que é aquele sonzinho assim, ó. Porque aqui o R entrou no meio da sílaba. Ele entrou no meio da sílaba nessas 2 palavras, ó.
ele entrou no meio da sílaba na palavra Brasil,